espiritual, não é brincadeira não. Já caiu aqui no Instagram, não é? O pessoal está voltando? Estão voltando aí? Jocicleide já está chegando. Muito bem. Aroma de café. Eita, não fala em café não, meu Deus. É o meu fraco, viu? Aroma de café está por aqui. Seja bem-vinda. Olha, o mundo espiritual não é brincadeira não. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o ministério dos anjos. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, no versículo 7, Hebreus capítulo 1, versículo 7, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Olha só, Deus faz os seus servos clarões. Deus quer que você resplandeça a glória dele. E os anjos são espíritos que a tradução traz como vento, não é? Por isso que o Espírito Santo ele veio como um vento impetuoso. Olha o que diz no versículo 14, Hebreus capítulo 1, vamos ao versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É muito forte isso. Nós somos herdeiros de Deus. Qual é a nossa herança? A vida eterna, a salvação. E Deus coloca os anjos, os santos anjos, com uma missão. Eles servem a Deus nos céus e são nossos conservos aqui. Vem nos ajudar, nos apoiar. Quando você nasceu, saiba que Deus te escolheu antes de você chegar no ventre da sua mãe. A Eliane Santos voltou, a Cristiane, Fábio José, Ana Alice. Muito bem. Nós estamos falando sobre o ministério dos anjos. Você acredita que tem agora um anjo poderoso de Deus cuidando de você e da sua família? Esse anjo lidera outros anjos. E esse grupo de anjos protege você, protege sua família. Deus envia um anjo, mas esse anjo não vai sozinho. Ele vai com a equipe dele. Ele lidera uma equipe. E quando você entrega a vida a Jesus, e geralmente quando você entrega, você passa pelo deserto. Então, o primeiro anjo que Deus envia para nos guardar, nos proteger, eu chamo ele de anjo do destino. Anjo do destino. Porque ele vai nos proteger desde o ventre materno. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Deus nos escolheu nele. Eu já existia dentro de Deus, você já existia dentro de Deus, e você foi escolhido em Deus antes da criação do mundo. Olha, Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz que Deus me escolheu para ser profeta ainda no ventre da minha mãe. João Batista já era cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. E quando ele soube, quando a mãe de João Batista e Maria se encontraram, Maria e Isabel, inclusive quando eu fui em Israel, eu tive o privilégio de ir na casa de João Batista.
Eu fui no túmulo de João Batista, fui na casa dele e fui num lugar indicado que é provável que foi o lugar onde Maria e Isabel se encontraram. Eu gravei até um vídeo lá na frente da casa do João Batista. E quando Maria disse que estava grávida, João Batista estremeceu, tremeu no ventre de sua mãe. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, gente. E sabe, foi um anjo que falou com José para aceitar Maria, falou em sonho. Foi o anjo que disse: olha, fuja para o Egito. Jesus morou na África 7 anos. Depois que Herodes morreu, o anjo disse para José: vá para Nazaré. E nós vemos o ministério dos anjos em toda a Bíblia, não é? Em toda a Bíblia. Interessante isso. E aqui, vamos aqui em Êxodo 23, no versículo 20. Eu estou comendo essa palavra, meditando, saturando a minha mente com essa palavra. Porque, sabe, quantos livramentos Deus já nos deu desde o ventre da nossa mãe. Quanto trabalho já deu os anjos. Eu lembro que eu fiz um jejum. Eu vivi na África durante muitos anos. Aí inventei de jejuar, porque eu fui tirado de dentro das matas, né? Eu vivia nas matas. E eu fui inventar, chegando na África, de jejuar durante 2 dias na beira de um rio. E Deus fez, os anjos me protegeram, né? E os crocodilos jejuaram. Jejuaram. Porque eu fiquei acampado exatamente onde eles tomavam banho de sol. E à noite eu estava em oração, batia com os pés na água, a água turva. E havia uma casa muito distante. Eu vi aquela casa branca, pensei que era uma casa. De repente eu vi um buer, um africano, porque lá tem os brancos de olhos azuis, que são africanos legítimos, que é a comunidade branca africana, que são riquíssimos. E ele vinha no quadriciclo, gritando de longe, no segundo dia do jejum. E aí ele veio gritando de longe, eu só escutei: get out now, get out, saia daí, Ismene Crocolau, please, get out. Saia daí, aí está cheio de crocodilos, saia daí, cuidado, por favor. E quando ele foi se aproximando, eu comecei a entender, e olhei para o rio. Ele era o dono, o dono do criatório que exportava couro de crocodilo para vários países do mundo. E aquela Casa Branca lá longe era o local do criatório. E ele me levou para conhecer, eu fui conhecer lá o criatório e tive a oportunidade de ver muitos crocodilos. E ele disse: olha, esse rio aí tem mais de 14 mil crocodilos. Onde o senhor ficou acampado, o senhor ficou esses 2 dias num lugar onde eles tomam sol, porque o crocodilo não pode ficar muito dentro da água, ele tem que levar banho de sol para poder acasalar. Eu acabei com a lua de mel dos crocodilos. Eu atrapalhei a vida amorosa deles. Agora imagina, 2 dias. E eu gordinho assim, carne tinha, viu? Carne brasileira importada.
do Nordeste ainda. Meu Deus. A gente dá trabalho, não é? Os anjos. E os anjos são reais. Quantos livramentos, acidente de carro, aonde eu era pequeno ainda, 9 anos de idade, uma criança voou pelo para-brisa de trás, outro pela frente, há muitos anos atrás. Eu não tive um arranhão. O meu pai levou 65 pontos na cabeça. E eu e minha mãe não tivemos um arranhão. E minha mãe foi a primeira a entregar a vida a Jesus. Anos e anos depois, nem sabíamos. Havia uma missão, um chamado. Deus chama e aí ele faz você passar por testes para escolher você. Se você foi chamado, entregou a vida a Jesus, mas vive como se vivia no mundo, ainda no pecado, palavrões, xingamentos, sabe? Você não quer mudança, então você vai ser reprovado, não vai ser escolhido. Porque você já foi chamado. Agora você precisa obedecer para ser escolhido e receber a unção com o maravilhoso Espírito Santo. E permanecer na unção, permanecer. Sabe, manter, manutenção. Então, Deus nos chama e coloca um anjo com a equipe dele. Lembre-se, todo anjo que vem cuidar dos servos de Deus, ele é o líder que tem uma equipe. Ele tem uma equipe e protege-nos e nos ajuda a chegar no destino que Deus tem para mim e para você. Então, nós temos anjos nos protegendo, nós temos o próprio Deus em espírito, que não quer estar apenas sobre você, mas dentro de você, fazendo morada, o batismo com o Espírito Santo. E nós temos a palavra, o Espírito Santo em letras, que você precisa comer essa palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra. Nós não estamos aqui desarmados, sozinhos. Há uma guerra no mundo espiritual que tem total influência sobre o mundo físico e material. É por isso que você, de repente, não dá certo com ninguém, uma brigaiada, de repente a pessoa, sabe, do nada enjoa de você, se afasta, você não dura emprego nenhum, sempre doente. São espíritos, são anjos caídos lhe atacando. É preciso entregar a vida ao seu Criador. Entregue a vida a Jesus. E Yahvé, Deus, vai mandar os seus anjos, ou o seu anjo com a equipe dele, para proteger você. Você está sendo chamado e ele deseja te escolher. Lembra que Gideão vieram 10.000? Vieram 35.000, se não me engano, é isso mesmo? Só 300, não é isso? Mais de 30.000, só 300 foram escolhidos? Eis que envio um anjo, Êxodo 23:20. Eu envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Quando você entrega a vida a Jesus, nós passamos por provas, não é? Pelo deserto, porque precisamos renunciar à carne. E de repente isso não vai ser bem aceito pela família, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Você agora não vai mais viver na mentira, ou mentir nem por brincadeira. Haverá uma mudança de comportamento. Se você ganhava dinheiro com alguma coisa errada, você vai parar, você vai ter prejuízo financeiro, sabe? O traficante entrega a vida a Jesus, e ele vai parar de ser traficante. E ele vai trabalhar de quê?
Ele foi chamado, agora ele precisa fazer por onde para ser escolhido. A pessoa que vendia seu corpo, ganhava dinheiro vendendo seu corpo, que a Bíblia condena. Sexo ocasional voluntário e sexo por causa de dinheiro. A pessoa que está lá com um homem casado, está com um homem casado e entrega a vida a Jesus. E agora, o que é que ela vai fazer? Vai permanecer com o marido da outra? O homem que traía sua mulher, amante ali, outra aqui, e por aí vai. Agora ele vai ser marido de uma só mulher, ele vai passar pelo deserto, pela prova. Porque ele vai ter que renunciar a isso. Ou então, vai ser só um frequentador de igreja. Ele aceitou com a boca, mas o coração não obedece. O batismo nas águas só foi um banho. Tomou apenas um banho com água, mas não nasceu de novo. Porque continua sendo a mesma pessoa. Então, repare. Deus envia o anjo dele para nos levar ao destino que ele preparou para nós. Por isso que eu chamo esse anjo de anjo do destino, porque ele vai nos levar ao lugar, à vida, ao plano, ao projeto pessoal que Deus tem para cada pessoa. É por isso que tem gente, eu não sei, tem gente que fica brigando por causa de cargo, de título, disso, daquilo, outro, porque ainda não descobriu quem ela é, ela não descobriu a identidade dela em Deus. Ela não descobriu a identidade dela em Deus. Quando você sabe, quando você sabe que você é único, que você mesmo não sendo melhor do que ninguém, mas você é único diante de Deus, e se a sua função, você no corpo de Cristo é a mão direita, você não vai querer inverter e fazer o papel da mão esquerda ou das pernas. Então, é uma questão de identidade. Você não vai se preocupar, se você vai ter a ajuda, o aplauso, ou um empurrãozinho desse ou daquele. Não. Aí é com Deus. Senhor, o Senhor não me chamou? O Senhor me chamou. Eu aceitei o chamado. E o Senhor me aceitou. Agora eu estou renunciando ao pecado. O Senhor me escolheu e me ungiu. E me enviou. Que Ele chama, Ele te justifica pela fé em Jesus, te lava com o sangue, te santifica depois. Você passa por um processo de santificação. Ele te unge, unção é capacitação, te capacita e te envia. E quando Ele envia, aí Ele vai, você não vai sozinho, você vai com um anjo que vai à tua frente. É esse anjo que vai abrir os caminhos para você pregar o evangelho. Se você foi chamado para ser um provedor, então ele vai fazer sua empresa prosperar, porque você é um dizimista fiel. Se você é aquele que investe na obra, esse anjo vai cooperar com você e, por vezes, você vai receber ideias, que você pensa que vem da sua cabeça, mas é o anjo de Deus falando com você. E ainda tem mais, ainda tem um Espírito Santo. Além da influência dos anjos, tem a maior de todas, que é o Espírito Santo. Pastor, e o anjo pode falar? Claro que sim. Ele não é mudo. Ele não falou com Zacarias. Ele não falou com João do Apocalipse. Ele não falou com Daniel. O anjo fala, gente. Os anjos de Deus falam. Eles são mensageiros. Para que serve um mensageiro? Além de guerreiros e protetores. Pastor, então me prove aí na Bíblia que ele fala. Oh, meu Deus do céu. Pois eis que envio, Êxodo 23, 20. Poderia trazer muitas passagens.
Mas diz, ele vai te preparar e vai te levar para o lugar que eu preparei. Preste atenção e ouçam o que ele diz. Olha aí, ó. Ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Outro detalhe é, anjo não faz o que você quer. Se o anjo, a Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus e um anjo feriu Herodes. Anjo só obedece a Deus. Coloque isso na sua cabeça. Anjo só obedece a Deus. Se Deus mandar o anjo ferir alguém, o anjo fere e acabou. Anjo de Deus não desce para brincar, não desce por brincadeira. E a missão dele de te guardar, ele te guarda mesmo, te protege mesmo. Porque ao nosso redor estão os anjos, ao derredor se encontram os demônios. Olha só que coisa. É isso aí. Preste atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões. Não é o anjo que vai te perdoar, só Deus pode te perdoar. Quando há arrependimento. Mas o anjo, quando saca a espada, se não houver arrependimento, e se Deus diz, olha anjo, deixa ele passar por isso aí, já que está na desobediência, no pecado. Agora repare, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, que o anjo só diz o que Deus manda dizer. Então Deus diz, não é ele que está orientando vocês, não. Eu estou mandando ele dizer isso para você. Se vocês fizerem tudo o que eu, Senhor, lhes ordeno, serei, olha a promessa, inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Já pensou um negócio desse? Deus ser inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Meu Jesus amado. É muito forte isso, não é? Esse é o anjo do destino. Agora, vamos lá em Josué, no capítulo 5, versículo 13. Eu já citei logo mais cedo aqui, mas eu vou repetir. Josué, capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, aqui é quando Deus nos leva a outro patamar. Saímos do deserto, agora estamos diante de uma virada de chave. Nós vamos entrar em outro nível. Agora na terra da promessa. Só que na terra da promessa, nesse novo emprego, Deus abriu a porta, saiu do deserto. Agora você está aí, já encontrou já esse bigodudo. Pastor, eu orei tanto, pastor, pedi a Deus um homem alto, magro, narigudo, perna fina, joelhos grossos. Ele apareceu, chegou na terra. Terra! Eu queria ser mãe, eu quero a vitória, sabe? Deus me curou, agora eu recebi a cura, eu posso ser mãe. Deus abriu a minha madre. Está entrando na terra prometida? Abriu sua própria empresa. Você saiu do deserto.
está entrando na terra que emana leite e mel, das 7 delícias. Agora você vai para uma outra fase. Não é mais provisão, não. Provisão é no deserto. É aquela fase que ou Deus manda ou você não tem para comer amanhã. Trabalha hoje para comer amanhã. Trabalha hoje para comer hoje mesmo. Isso aí é provisão. Quando você sai do deserto, aí você entra na fase da terra prometida. Lá dentro da terra primeiro tem uma muralha. Primeiro desafio, uma muralha na tua vida. É uma muralha. Porque você vai entrar num relacionamento e aí você tem a lembrança lá do Egito, do mundo. Eu fui traída, não confio mais em ninguém. Fui traído. Aí vem sabe? O cramunha lá de trás, os traumas. Você vai ter que se libertar disso. Você não pode chegar num relacionamento acusando a moça porque alguém te traiu lá atrás, essa daí vai fazer o mesmo. Ou você, não confio em homem nenhum, esse daí eu não vou me entregar por inteiro. Peraí, você vai ter que observar. Agora você tem experiência, mas você não pode ofender aquela pessoa, sabe? Deus vai mostrar para você. É aí que entra a guerra contra os jebuseus, os heveus, os gigazeus, sabe? Tudo quanto é eus. Que dentro da terra prometida, lá tinha os inimigos. Os inimigos que representam os demônios, que representam traumas, sabe? De rejeição, traição. Então nós vamos ter que, primeira coisa é vencer uma muralha. E não se vence a muralha. Quando eu estive em Israel, eu fui lá no lugar onde as muralhas de Jericó caíram. Eu tive o privilégio também de ir nesse lugar. E não se derruba muralhas de demônios, de traumas emocionais, de dor do passado, carregando mágoa no coração, querendo vencer com a sua própria, sabedoria humana, terrena, natural, com seu intelecto. Só se vence com jejuns, orações e meditação na palavra. Isso vai levar você a obedecer o anjo do Senhor, que é Jesus. Fazendo isso, a primeira coisa que vai acontecer é uma campanha de oração e jejum rodeando as muralhas. Eu estou falando figuramente, para que um milagre literalmente aconteça. Você vai ter que ter paciência e esperar no Senhor e com o Senhor. Não é querer que as coisas se resolvam num passo de mágica. Deus não faz mágica, não. Deus faz milagres. Ele nos prepara para um novo tempo, para um novo nível. E às vezes nós não entramos num novo nível porque ficamos só de provisão, ficamos no deserto, acampados no deserto. Deserto não é para lugar para ficar morando, não. Tem que se santificar para chegar até onde Josué chegou, que agora vem um outro tipo de anjo. Esse anjo agora é o anjo que vai ajudar Josué. Eu lembrei de Jacó. Parece que é Gênesis 28, se não me engano, que Jacó vê, quando ele chega numa fase da vida que ele estava no deserto, agora ele tinha que ir para casa de Labão, era outro nível. Era uma outra fase da vida. Aí os anjos que estavam com ele subiram a escada e outros desceram. Outros desceram porque agora ele vai entrar numa outra dimensão, numa outra fase da vida. Agora ele vai encontrar Labão, vai casar, vai ficar riquíssimo. Aí depois, quando foi para ele encontrar com o irmão dele, lá em Gênesis 32, ele fica no Val do Jaboque, aí já vem outro anjo que luta com ele ali, que aquele anjo ali luta com ele e muda o nome dele e dá vitória a ele para outra fase da vida dele.
Então, gente, as coisas de Deus é assim. Quando Deus vai confiando em você, Ele vai aumentando o seu grau de influência, de responsabilidade, de unção. Você pode ser abençoado, alguém impor a mão, transferir a unção, amém. Mas a unção, ela deve ser comprada, conquistada. E como é que se compra a unção? Ah, meu filho, é renúncia, oração, jejum, madrugada com Deus. E outra coisa é manter a unção. É orar com vontade, orar sem vontade de orar, orar cansado, orar com sono, orar fadigado, orar sem a carne querer orar. Orar sem saber mais o que nem vai dizer, mas orar, orar e orar, e orar, e orar, e orar. Não é brincadeira não, você está pensando que é fácil? É guerra. Então, sucedeu, Josué 5,13, que estando Josué perto de Jericó, agora já não é mais deserto. Deserto ele passou com Moisés. Agora já é a terra prometida. Levantou os olhos e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse... E chegou a ele Josué e disse: você é dos nossos, rapaz? Ou dos nossos inimigos? Ele falou: não, eu sou o comandante do exército de Deus. Ou seja, era Jesus, o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor está comigo agora, com você? É claro que está. Além dos anjos, além do anjo do destino que vai te ajudar a cumprir o seu destino, está com você, o anjo Jesus está conosco, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Pai, é o Filho. Meu Deus, olha, não vou nem entrar nisso hoje. Falar nisso, em entrar nisso hoje, está acabando meu tempo aqui agora. Vou prosseguir amanhã. Amanhã, vocês já estão cansados. Pastor, vai-te embora, pastor, só fala demais. Vou deixar para amanhã. Muito bem. Vou deixar para amanhã porque eu quero explicar. Eu sou detalhista, eu sou chato para explicar. Sabe, se eu não explicar com detalhes, para mim, sabe, faltou alguma coisa. Então, amanhã nós vamos prosseguir nessa mesma mensagem. Vocês estão gostando? O Ministério dos Anjos, o anjo que nos ajuda a cumprir o nosso destino. Quer ouvir mais? Então vem amanhã me assistir, tá bom? Muito bem, Deus abençoe. Deus é conosco.